Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Introdução à Programação. Essa é a aula 0, é a aula de apresentação do curso e eu me chamo Jeyverson Christian. Então, esse é um curso de Introdução à Programação. O curso tem como público-alvo aqueles que ainda não aprenderam a programar ou que sabem muito pouco. Se você é uma dessas pessoas, esse curso é para você, ok? Nesse curso, nós vamos usar como base, como referência bibliográfica, esse livro que está sendo mostrado aí na tela. O livro Algoritmos e Estruturas de Dados. Se você pesquisar esse livro com os autores, você vai achar ele para comprar na internet. Não é muito caro, mas você não é obrigado a comprar. Todo o material necessário, toda a matéria, os exercícios, eu vou passar em aula, em videoaula. Agora, se você tiver interesse, é um livro excelente. Desculpe. Bom, então nesse curso, o que vamos estudar? Vamos ter uma introdução em que vamos aprender o que é programação, o que é algoritmo, o que é uma linguagem de programação, E a gente vai estudar o que a gente vai usar. Na verdade, a gente não vai usar exatamente uma linguagem de programação, mas a gente vai usar uma coisa muito parecida com isso. Nós vamos aprender a estrutura básica do algoritmo, lembrando que algoritmo é uma palavra que está relacionada à programação, tanto que no título do livro temos a palavra algoritmos, não é? E vamos estudar uma coisa que eu gosto de chamar de maldição do Olá Mundo. Depois disso, nós vamos estudar o que são variáveis, o que é um valor de variável, o que é um tipo de variável, quais são as regras para as variáveis. Tem regras, não pode fazer de qualquer jeito. Como que declara, como que atribui um valor a uma variável. E o mesmo com as constantes. Depois, nós vamos estudar os comandos de entrada, na verdade, comandos de entrada e saída, e vamos estudar as bibliotecas. Bibliotecas no contexto da programação, é claro, Não é aquela biblioteca onde vamos para pegar um livro emprestado. Então nós vamos estudar a diferença entre comandos de entrada e saída, vamos ver alguns comandos efetivamente e vamos aprender a usar a biblioteca na prática. Vamos ver também as operações aritméticas, que são as operações com números, digamos assim, que a gente aprende na escola básica, mas no contexto da programação. E também vamos ver umas operações não tão básicas assim, que são operações mais complexas. Vamos fazer envolvendo também variáveis. As variáveis vão poder ser utilizadas nessas operações. Nós vamos estudar a ordem de precedência, que é qual operação deve ser feita primeiro que qual. O que vem primeiro do que o que, E como converter tipos de números, pois tem vários tipos de números e vários tipos de variáveis também. Depois nós vamos estudar as operações não aritméticas, que são as operações cujo objeto não é um número. Então temos operações de atribuição e operações com texto. Não é exatamente o que você está pensando, mas nós chamamos de operações. As operações relacionais e lógicas. Quem já estudou um pouquinho de lógica booleana, lógica do sim ou não, conhece isso, mas é a famosa tabela verdade, as proposições lógicas, os operadores lógicos e também relacionais, que são muito utilizados na matemática. E, de novo, a ordem de precedência. Tem uma ordem para fazer essas operações. Vamos estudar as estruturas condicionais, que são como a gente faz o computador, o programa, tomar uma decisão baseada em uma condição. E aí tem alguns tipos de estruturas condicionais, como vocês estão vendo na tela. E as estruturas de repetição, é claro, porque no programa, quando ele está sendo executado, muitas partes dele, se não ele todo, é repetido várias vezes. Então tem como a gente dar um comando específico para fazer uma repetição de comandos acontecer.
E é claro, especificando todos os detalhes. Por isso que tem toda essa matéria aí sobre estruturas de repetição. As variáveis compostas, porque não existem apenas as variáveis simples, temos variáveis mais complexas. A gente deixa para estudar mais no final, porque a gente precisa de uma boa base para estudá-las com eficácia. As rotinas, que também são conhecidas como funções, são uma área muito importante da programação, por isso nós estudamos também, mas mais no final do curso. E aí nós vamos estudar todos os detalhes das rotinas. E por último, mas não menos importante, e mais legal, o projeto final vai ser um game, o famoso joguinho da cobrinha, o Snake Game. Nós vamos reconstruir esse jogo, um pouco mais simples, é claro, mas bem divertidamente. Em todas as aulas que eu for disponibilizando, eu vou colocar no meu GitHub. GitHub, para quem não conhece, é um site, GitHub que escreve, né? Onde os desenvolvedores colocam os seus projetos lá. Eu também coloco as minhas aulas, os meus slides. Então, se você quiser baixar os slides, é só digitar aí no seu navegador da internet github.com/javesoncristian/int.programcal, beleza? Sem o A aqui e sem o tio, programcal. Aí vocês vão entrar nesse site aqui, onde tem o meu perfil. Vamos estar nessa pasta diretamente, e que você pode clicar em slides para ter acesso aos slides do curso. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigado.